Opa, e aí pessoas? Beleza? Aqui é o Guedes e eu queria falar hoje para vocês sobre a importância de atualizar e manter atualizado o seu Postgres. Saiu uma versão essa semana agora, dia 14 de novembro, com um conjunto de correções, de segurança e de correção de bugs relacionadas às versões do Postgres, todas as versões atualmente que são mantidas. Tá? Então, se você olhar aqui já na página principal, aqui, ó, na página principal do Postgres já está o aviso lá. Tá? Então, nesse vídeo eu vou falar, além dessa questão, não é, poxa, mas você vai vir falar só sobre a importância de atualizar e tal, não, mas eu gostaria de aproveitar esse vídeo para falar sobre algumas coisas relacionadas não só à atualização da versão, mas dos itens que sofreram correções, ajustes, né? Eu queria trazer alguns pontos, meio que como se fosse assim um índice de conhecimento. Eu vou fazer um resumo sobre cada correção para que você tente entender, né? Então, para quem já conhece bastante de Postgres, talvez vai ser assim superficial. Mas para quem não conhece, para quem de repente trabalha administra, né, um ou mais servidores Postgres, mas não é um DBA, é um sysadmin, ou trabalha, né, mantendo esse Postgres no ar, é interessante entender alguns jargões e algumas coisas que acontecem no Postgres. Tá? Então aqui, primeiro de tudo, sobre a questão de versão, né, você pode ver que a última versão é a 12, mas a versão mais antiga sendo mantida é a 9.4. Houve uma mudança aí no versionamento, né? Era usado ali Semantic Version, onde se tinha aqui ó, a Major Version, né? A Middle Version e a Minor Version, menor, do meio e maior. Tá? Então, o que acontece? A 9.4 era a versão. Ela, digamos que ela é incompatível com a 9.5, né? Em termos assim de mudanças, né? Então ela não é retrocompatível, né? Então, se você tem uma 9.5, atualizada da 9.5.19 para 9.5.20, não exige você fazer um dump ou restore ou você fazer um upgrade, tá? Mesma coisa da 9.4.24 para 9.4.25 e da 9.6.15 para 9.6.16. Entretanto, a partir da versão 10 isso mudou. Tá? Para não ter que ter esse último número aqui, e como o Postgres lança uma versão por ano, então vamos mudar isso aí. Vamos botar aqui, vamos começar do 10, e aí a cada ano, né, a gente vai lançando ali a versão a 10, a 11, a 12, enfim, ano que vem vai ser a 13. E aí correções de segurança, bug fix, essas coisas, aí a gente só vai trocando aqui a minor version. A ideia é que você saltar de uma minor version para uma outra não exige você recriar a sua base de dados. Entretanto, para saltar de uma 11 para uma 12, por exemplo, sim, é necessário. Ainda assim, na release note de cada versão dessa, é importante ler para você só entender se tem alguma coisa que precisa ser feita. Às vezes você tem que fazer um update, né, em alguma coisa. Ou, se não me engano, até nessa aqui você tem que fazer tem um exemplo que você tem que fazer um update aqui, ó, tá? Que é para corrigir uma questão ali do deslocamento de bit ali à direita, tá? Então tem aqui um detalhe aqui que tem que ser tratado, tá? Quando você entra ali na Release Notes, aí você tem mais detalhes sobre isso, tá? Então, né, o anúncio é isso. A versão 12 aí saiu há mais ou menos um mês aí, 12.0, e agora nós temos aqui a 12.1 com várias correções, tá? E essas correções, elas são portadas para as versões que contêm esses bugs. Então tudo que eu vou falar aqui não é necessariamente da 12, mas pode afetar qualquer uma dessas versões aqui, tá bom? Lembrando que o fim da vida aqui da 9.4 está perto, vai ser mantido até 13 de fevereiro. Eu falei isso no vídeo passado, onde eu mostrei aqui também sobre a Feature Matrix aqui, né? A matriz de funcionalidades. Nossa, deu um bug agora aqui. Tá? Beleza? Ok. Então, assim, o que teve aqui de melhorias e correção de bug? Tá? Foram próximo dos 50. E algumas delas estão na versão 12, mas, né, boa parte delas também estão aí para todas as versões suportadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma passada sobre cada uma delas para explicar um pouco até
qual é o teor da criticidade, né, delas, né? E, e com isso tentar fazer você entender já alguns conceitos ali do Postgres. E aí, se você tiver interesse, você vai mais a fundo, tá? Não vou entrar em muitos detalhes ali como fazer, mas talvez eu dê algum exemplo, alguma coisa só para mostrar, né, ilustrar, né, alguma coisa que possa ficar um pouco mais obscura, tá? Então aqui, ó, primeiro de tudo teve uma correção aqui, né, que o servidor caía e explodia e dava bug aí, né, quando você fazia um alter table, onde você não usava um valor default, mas você também trabalhava com outras colunas e aí essas colunas exigiam aí que a tabela fosse reescrita. O que acontece? O alter table, né, quando você adiciona uma coluna, quando você botava um valor default, ele reescrevia a tabela toda. Né? Então, tipo assim, ó, eu vou criar uma coluna e essa coluna, o valor default dela vai ser 1000. Então, o Postgres tinha que ir lá e reescrever a tabela toda, né, para botar aquele 1000 lá em cada registro. Tá? Então, isso foi mudado, mas ficou algum bug aí. Porque se isso for usado junto com outras mudanças que reescreve a tabela toda, aí isso deve ter dado algum conflito, alguma coisa. Esse exemplo eu posso até trazer aqui, ó. Tipo, quando você dá um alter table add column, geralmente é assim, né? Mas você pode fazer isso aqui também, ó. Você pode fazer também várias mudanças juntos. Você pode adicionar coluna, né? Você pode dropar uma coluna, por exemplo, tá? Ó, você pode fazer isso. Então, certo bug que deu deve ser algo assim, quando faz um default aqui, né? Faz um default aqui e fazer alguma outra mudança aqui que é exigido, por exemplo, reescrever, né, a tabela toda, tá? Então, às vezes acontece assim, você pode trocar o tipo aqui, né? De repente você quer trocar o tipo, você quer trocar o tipo de int, vamos supor que é int 4, né? Então você está fazendo um alter aqui, alter column, por exemplo, né? E alterando o tipo, né? Tá? Então isso aqui pode ser um problema, tipo, você está colocando o int 8, por exemplo, né? E ainda botando como... botando aqui, né, por exemplo, 28, por exemplo, até mesmo text, né? Às vezes você pode fazer assim, você pode trocar a coluna, vamos supor que a coluna era inteiro e agora ela é texto, né? Então você pode alterar a coluna para texto e ainda fazer isso aqui, ó, using, né, xxx, cast, xxx as text. Você pode fazer isso aqui também, ó. Aí isso aqui vai fazer o quê? Ele vai pegar, ele vai converter essa coluna aqui, do que ela é, né, no caso, para texto. E aí vai caber aqui dentro desse novo tipo. Então, são coisas que podem, né? Aí tinha um bug aqui, certo? Ficou alguma falha ali, né? E ficou esse bug quando você faz isso aqui junto com outras coisas que exigem mudança reescrita na tabela. Também teve várias mudanças aqui no Reindex concurrently. Então, o que acontece? O banco, né, o banco ele trata lá a questão dos índices, né, nas tabelas, de tal forma que você não precisa dropar um índice e criar de novo. Você pode usar um Reindex. Então, ele vai lá e recria o índice, ele reescreve o índice. E quando você usa a tag ali, a opção, né, concurrently, ele não bloqueia o acesso. Você consegue fazer isso, ele vai trabalhando à medida que ele consegue ali, e o bloqueio que ele faz na reescrita do índice é o mínimo, tá? Isso é o que veio em que versão? Se você pegar aqui o Reindex concurrently, nossa, estou travado aqui no inglês aqui. Olha só, Ctrl F, Ctrl V. Aqui estou naquela matriz de características lá, na matriz aqui de funcionalidade. Ó, o concurrently veio aqui na versão 12, tá? Então tá aqui, ó, o yes aqui, tá? Então, certo, veio com algum bug, né? E foi aí corrigido, tá? Outra situação também aqui é do vácuo. Tá? O vácuo, que é aquele utilitário, né, que faz aquela faxina no banco mesmo, né? Então, deve ter dado deve ter sido conhecido algum tipo de bug, né, quando ele está trabalhando, né, enquanto tem outras transações ali rodando. Isso geralmente acontece mesmo, né? Tipo, você tem as transações sendo executadas e quando o vácuo roda, ele sabe dessas transações que estão abertas ainda, né? Então ele não consegue, por exemplo, limpar registros que estão ainda, que foram removidos num delete que está numa transação, mas a transação não foi comitada, por exemplo.
Ok, isso é normal, isso é esperado. Então ele ignora aquele registro e passa para frente. É como se o vácuo conseguisse olhar a situação, né, ali daquela tabela como um todo, o lado bom e o lado ruim dela, né? E aí ele vai tentar fazer aquela faxina ali no lado ruim, mas ele não consegue porque ele sabe que aquele pedaço ali, né, ele não pode limpar ainda porque está em uso. Então tinha situações muito específicas em que o Facom falhava ali por algumas questões ali relacionadas a essas transações ainda rodando e o Vacuum não conseguia fazer a limpeza dele de forma efetiva. E também foi descoberto um vazamento de memória no Vacuum quando é rodado em índices do tipo GIST. No banco tem vários tipos de índice. B3 é o mais convencional, mais comum, né? Que é um índice ali que é uma árvore balanceada, né? Tá? Mas existem outros índices, né, que são para dados um pouco mais complexos, né, do que simplesmente dados como, por exemplo, numérico ou texto. Tem dados que são muito mais complexos, né, como, por exemplo, assim, um polígono, você consegue um ponto. Né? Isso são dados mais complexos que você consegue colocar dentro do banco. E aí tinha um vazamento de memória. Esse memory leak é um vazamento de memória. O vácuo batia em algum ponto ali quando estava passando por esses índices e vazava aí, então a memória, podia dar um segment fault ali e o banco cair, tá? E aí também foi conhecido ali algumas falhas no cluster. Cluster é um comando que ele reescreve ali a tua tabela, colocando os registros numa ordem física, né? Então você pega ali, faz um cluster numa tabela usando como base um determinado índice. Vamos supor que é um índice por data. Aí ele vai ordenar fisicamente tudo por data ali. Então tinha um bug, um bug que estava acontecendo ali quando o índice que você utilizava era um índice de expressão, um expression index. Então, né, você pode criar um índice para um campo, por exemplo, do tipo data, né? Vamos supor, né? Mas você também pode, por exemplo, criar um índice para uma expressão. Imagina que você cria um índice ali pelo nome da pessoa. Mas aí você, não, eu não quero pelo nome, eu quero pelas 3 primeiras letras do nome. Vamos supor que você tem um índice pelas 3 primeiras letras. Então você usa uma função, tipo um substring, por exemplo, né, para pegar as 3 primeiras letras do nome daquele campo e aí usar isso no índice. Tá? Então, ou, né, tipo, você usa lá daí, por exemplo, uma cláusula where, por exemplo, no índice, né, também para filtrar ali os registros que tem no índice. Então, né, existe um bug ali em situações como essa, tá? Em que você usa ali uma expressão no índice e aí você usa um cluster ali para fazer isso. Tá? Tinha algumas questões também relacionadas a falhas com set constraints em tabelas particionadas. Né? Então, isso é algo que veio, se você pegar aqui foreign... Deixa eu pegar aqui, vamos ver. Foreign keys. Ó, foreign keys references for partitioned tables. Tá na 12 também. Então esse é um bug recente, tá? Beleza? O set constraints deferred aqui é uma forma que você tem de informar para o Postgres quando que ele vai checar se a foreign key está sendo violada ou não. Então, né, você abre uma transação, faz insert, vamos supor, né? Na tabela pai, na tabela filha e na tabela filha da filha, né? E assim vai. Então, ele vai checando naquele momento do insert. Você pode mudar isso, se você quiser, tá? Então, essa tag aqui, né, esse comandinho aqui, esse argumento aqui, né, deferred, é para isso, é para você dizer, né, olha, tipo, joga isso em algum momento no futuro, ou seja, testa, por exemplo, só quando você der o commit. Aí você pode fazer os insert fora de ordem, mas na hora do commit que ele vai validar. Dando um exemplo aqui, tá? Vai e busca mais informação sobre isso. Então, como isso é recente, isso é novo, deve ter vindo algum bug, então isso corrige. Tá? Então, também sobre a questão de dropar e criar índice em tabela particionada, isso é bastante novo também, né? Vem nessa versão 12, questão de do índice ser replicado pelas tabelas particionadas, então deve ter mexido algum ponto no código ali que deve ter sido melhorado. Tá? Questão de joins que ocorrem aí, né, sobre as partições, que poderia gerar algum tipo de falhas ali no plano. Tá? Tinha algumas situações em que isso ocorre. Tá? Também tinha questões ali relacionadas que algumas expressões em janela, né, tipo em window function, por exemplo, né,
garantir ali que essas expressões ali não vazem algumas coisas, que a janela está realmente funcionando. Teve até algumas mudanças recentes também nessa questão das Window Functions. Deixa eu ver. Ó, o Window Function teve, né? Aqui tem o Window Function, mas sempre tem, né? Uma mudança, né? Então, sei que teve uma mudança recente aí da Window Function que pro range ali, quando você quer, eu quero que a minha Window Function, é uma função de janela, ela consegue você pega os dados, depois que os dados, né, digamos assim, retornam e só falta agora mostrar eles, eu consigo ainda executar funções nessa janela, né? Então, olha, pera aí, pega aqui, ó, e faz um sum aqui, né, e me mostra o somatório dessa coluna. Então, em vez de fazer um group by, você faz isso com uma window function. Teve algumas mudanças na window function recente e aí por isso que deve ter algum bugzinho, alguma coisa relacionada ao offset das expressões, porque você pode dizer, olha, eu quero que você pegue faça um sum, mas não faça o sum de todos os registros que estão retornando. Né? Pega esta linha que eu estou nesse momento, do sum, e faz o sum das três anteriores, por exemplo. Né? Aí ele vai fazer o sum só das 3 linhas anteriores e vai mostrar na linha atual. Então você consegue fazer isso no Postgres, né? Ou seja, cada linha é como se cada linha fosse calculada independente e aí a tua partição informa, né, a partição da janela informa esse deslocamento. Então isso teve um bug aí para poder corrigir em alguns casos, tá? Teve um comportamento ali não esperado com deslocamento de bit à direita, tá? Por isso que tem aqui, ó, a recomendação de você fazer um update aqui, tá? Dê uma olhada na release notes para isso, tá bom? Também tinha uma questão aqui de string vazia, tá? Que quando você usa o position no string vazia, ela precisa agora retornar 1, tá? Porque isso é uma especificação do SQL. Tá? O Postgres ele segue muito bem a especificação padrão do SQL. Então, se tem algum bug nesse sentido, ele agora faz assim, tá bom? Tá? Ele está garantindo agora isso. Tá? Tinha algumas questões também aqui de falhas que estão ocorrendo em queries paralelas. Quando ele tenta puxar lá um background worker para poder, né, quebrar o serviço. Então, tem uma query pesadona lá, que a query ela tem que ser quebrada em partes. A query ela vai pegar, digamos assim, uma tabela lá e vai quebrar o scan na tabela em partes menores. Aí como é que ele faz isso? Ele usa um maquinário do Postgres chamado background worker. Esse background worker é processo. Então, às vezes esse processo não abre por N motivo. De repente o teu servidor está socado lá, não tem mais, não consegue mais abrir processo, ou a tua configuração do sistema operacional não permite mais abrir nenhum processo. E aí isso pode, né, dar problema, né? Então, assim, teve algumas correções ali também quando uma query paralela ela não consegue ali requisitar um background worker, então foi feito algumas correções, tá? Tinha uma questão ali de algumas triggers com before update, estava dando crash, tá? Então isso foi arrumado também, tá? Outra situação também são dessas tabelas Toast aqui. As tabelas Toast é um meio que o Postgres tem de armazenar registros ou valores de campos, de registros muito grandes. Nossa, me enrolei tudo agora, né? Se eu tenho registro e tenho colunas, né? Aí nessa coluna eu tenho, por exemplo, valores muito grandes lá dentro, tá? Aí o Postgres usa esse método Toast para poder armazenar isso de forma compactada fora da tabela. Pensando que a tabela, né, ela guarda ali blocos de 8K. Então, se há uma coluna, por exemplo, tem mais do que até os próprios 8K, né? Uma coluna texto lá que você cola lá, por exemplo, um documento PDF, vamos supor lá, tá? Então tem grande chance desse texto ele poder ser guardado externamente. Isso é feito numa tabela Toast, você não enxerga ela, mas ela existe, ela está lá, tá? Então tinha alguns bugs ali e isso foi corrigido também, tá? Né? Até inclusive para mostrar corretamente qual é o erro que está dando, porque tinha algumas situações que ele dava um erro genérico lá, por exemplo, de
de cache, não foi encontrado no cache, alguma coisa assim. Aí você ficava meio perdido até quando você está depurando assim um problema, né? Tá? Aí agora ele mostra o erro mais adequado ali quando né, que está tentando ali acessar a Toast Table e está dando algum tipo de problema, tá? Também tem outras coisas aqui que é para fazer a conversão, né, de strings ali até 1 GB, tá? E tinha um limite ali que era 250 MB. Tá, então agora é possível ali fazer uma conversão de encoding ali, né? Tipo, o Postgres trabalha muito bem com essa questão de codificação, né? Uma vez que você conecta ali com um PSQL ou um PGAdmin ou qualquer aplicativo ali que seja um client de conexão com Postgres, você diz que a tua codificação e aí o banco vai fazer toda essa tradução, né? Da tua codificação para ele e tal, tudo certinho. Então tinha alguns limites ali hard limit mesmo, ou seja, o cara codou isso lá, mas agora está ali alterado para strings com saída até de 1 GB ali, tá? Outra coisa também que durante um recovery ali, a partir dos archives, às vezes ficavam uns arquivos do tipo WAL lá perdido, lá meio que temporários lá dentro. Esses arquivos WAL é porque o banco, quando está trabalhando no dia a dia normalmente, você dá um commit para ele primeiro vai gravar isso numa espécie de uma fita contínua, tá? Então esse é o WAL, né? É o Write Ahead Log, tá? Então é um logzinho ali que ele grava, né? Binário ali, ele vai gravando, vai dando um append nesse carinha e ele usa isso depois para se recuperar de uma falha, porque se nesse meio tempo, olha, gravou nesse arquivo, beleza, aí então olha, mantém o valor na memória, garantir que guardei no arquivo, posso responder e quando eu tiver um pouco mais desocupado aqui da vida, aí eu pego isso que está na memória e gravo realmente na tabela dentro do banco lá, realmente bonitinho, tá? Claro que não demora tanto assim, isso é coisa de milissegundos, né? E até alguns pontos configuráveis ali. Mas o WAL é isso, e esses arquivos, quando você usa eles para recuperar o banco também. Os arquivos estão lá, são vários arquivos, o banco de repente deu uma queda, matou, você deu um kill -9 lá, ou você botou o dedão no servidor lá, desligou, né? Enfim. Né? Então, quando o banco for se recuperar, ele vai usar esses arquivos de novo, porque né, se não deu tempo dele pegar da memória e guardar na tabela, o único lugar fiel onde ele tem esse dado é num arquivo de WAL. São vários, né? Esses arquivos. Então, quando ele vai fazer o recovery usando esses arquivos, às vezes ele pega o arquivo, né, o fluxo normal, digamos, né? O cara deu commit lá, ele gravou nesse arquivo de WAL, ficou na memória, devolveu, fiz o commit. E aí a aplicação seguiu a vida. Aí o banco, depois de um tempo, pega esse arquivinho do WAL e guarda num arquivo. Né? Fica lá arquivado lá num diretório lá especial. Aí no momento do recovery você pode fazer o contrário, né? Tipo, você tem um banco numa situação lá X das 3 horas da tarde e você pega, por exemplo, todos os arquivos WAL desde as 3 horas da tarde até agora e manda o banco se recuperar. Aí ficava alguns arquivos temporários lá que o banco não tratava. Então, né, dependendo se você tinha um problema de espaço em disco, tal, você tinha que tentar descobrir qual era o WAL que não precisava mais e limpar manualmente. Então foi ajustado isso aí. Tá? Também estava dando aí umas falhas quando você usava essas funções aqui no recovery, tá? Então foi arrumado isso. Foi também colocado para ignorar esses comandos aqui relacionados à parte de recovery, tá? Então é importante dar uma olhada aqui só nessa parte de recovery aqui, que esses 3 itens aqui fala, tá? Outra coisa também na replicação lógica, tá? Então estava dando algumas falhas ali, tanto para o cara que publica, né, quanto para o cara que faz a subscrição. Então o Postgres tem isso, né? Ele tem a replicação lógica que permite ali que um determinado plugin ele se alimente do que está acontecendo no banco, né, e consiga ali, né, decodificar isso e escrever isso num outro formato para ser lido por um outro banco. Então você consegue fazer a replicação lógica de Postgres para Postgres usando, né, o próprio maquinário dele. Tá? E aí a configuração disso ocorre nas tabelas também. Você pode dizer, olha, essa tabela aqui, eu aplico lá o replica identity, por exemplo, tá? Para que o banco saiba
né? Olha, tipo, a identidade dessa tabela aqui é baseada nessas colunas. Então, às vezes poderia ocorrer problemas aqui quando o conjunto das colunas era diferente, tá? Entre o publisher e o subscriber. Tá? Aí poderia dar alguns problemas ali, então isso foi arrumado. É bem interessante isso, dê uma olhada sobre esse Logical Replication e Replica Identity, como é que funciona para você, né, dizer, olha, como é que uma tabela pode ser replicada de um lado para o outro no Postgres. Tá? Isso é nativo aí já nas últimas versões do Postgres e vem sendo melhorado a cada versão. Tá? Dê uma olhada, pequenos bugs que, né, pode ocorrer, né, são situações bem específicas, né, mas que vem aí sendo melhorada. Tá? Também tinha questão relacionada ao timestamp das mensagens de replicação, quando está fazendo essa decodificação lógica. Tá? E o que acontecia? Né? Tinha algumas situações que a PG Status Subscription, que é uma visão que te mostra como é que está o status da subscrição, ela estava ali mostrando null. Então isso era ruim, né? Porque como é que você quer saber como é que está o teu status da replicação, né? Como é que está o timestamp, para você ver qual é o atraso, né, que tem, algumas coisas assim. Então, em algumas situações estava setando como null. Aí você perde isso, tá? Outra coisa também na libpq, a libpq é a lib utilizada pela maioria dos clientes que conectam no Postgres, PGAdmin, PSQL, tá? Se você usa algum aplicativo que é feito, por exemplo, em Java, ele já usa o JDBC. O JDBC não usa libpq, ele implementa nativamente o protocolo do Postgres, mas todo o protocolo do Postgres está implementado no libpq. Então, né, tem alguns casos, por exemplo, na linguagem Ruby, né, você tem lá uma gen para o Postgres que não é nativa em Ruby, não foi escrito nativamente em Ruby. Ela utiliza a libpq, né, ela cria um conjunto de classes e métodos lá, só que eles fazem as chamadas internas para a libpq do Postgres. Então é uma extensão, é uma gen que precisa de uma extensão em C para poder rodar, por exemplo. E aí ela usa a libpq. Por quê? Porque já está tudo implementado ali. A libpq, inclusive, ela tem ali nela várias tratativas ali de trabalhar com retornos síncrono e assíncrono, por exemplo. Ou seja, você faz uma chamada você faz uma execução de uma consulta de forma síncrona e o teu código continua e depois lá na frente você verifica se aquela consulta terminou ou não. Então isso é assíncrono, isso está implementado na própria libpq. Tá? Então teve várias melhorias aí, tá? Na 12. Teve várias correções ali relacionadas ao PG Upgrade, tá? Porque, né, sempre quando vem uma versão nova, o PG Upgrade, que é o responsável, digamos, pela possibilidade de você fazer o upgrade de uma versão para outra com menos dor possível. Tá? É uma ferramenta, é um utilitário bastante importante. Ele permite muitas vezes você até trabalhar com uma certa economia de espaço em disco, porque daí ele trabalha às vezes usando, né, links simbólico e tal. Então é bom dar uma olhada nele para você entender, porque ele é um utilitário para você fazer o upgrade de versão. E aí teve, claro, várias correções, porque de certo, né, da 11 para 12, algum detalhe pode ter passado ali e deve ter tido algumas necessidades de correção. Tá? Outra coisa também é questão do restore paralelo. Tá? Tem alguns probleminhas aí relacionado à ordem com que a foreign key estava sendo criada. Então você está fazendo o restore em paralelo. Então, na verdade, você tem várias tabelas sendo restauradas simultaneamente. Aí tinha algum momento que às vezes uma tabela estava criando uma foreign key, né, no processo de restore ali, criando uma foreign key antes do dado da tabela pai, digamos assim, da tabela mãe dela ter sido carregado, né? Então, tipo, tá rodando vários copy ali e aí terminou o copy de uma, botou a foreign key, mas o copy da mãe dela não tá pronto ainda, então vai dar um erro de chave. Então, tinha um bugzinho aí para tabelas particionadas. Então, isso foi feito essa correção, tá bom? Também tem algumas questões ali do pgdump, que agora ele também vai poder colocar na saída dele ali, né, o que a gente chama de named triggers,
que, né, ele tem essa funcionalidade lá né, de cuspir isso, tá? Também tem a questão das policies de Row Level Security, tá? Que daí, no caso, vai ser baseado ali, né, no nome da tabela em vez de no OID, tá? Então, o que acontecia? Ele trazia aqui o nome das triggers, né, e as policies numa determinada ordem, né? Tá? Então, essa ordem agora é baseada no nome da tabela, em vez de ser no OID da tabela, tá? E outro detalhe aqui, que é o PG o Rewind, tá? Que é uma ferramenta que você consegue meio que, né, quando eu falei lá no wall que é uma fita, então quando você rebobina a fita é como se você pudesse voltar um pouco, né, no tempo, né, digamos assim. Uma ferramenta usada ali para quando você tem um master, por exemplo, e você tem um primário e um secundário, né? E aí você quer, né, promover o teu secundário para o master, para primário, porque de repente, né, sei lá, o primário lá caiu, assim, enfim, morreu, sei lá, deu alguma coisa. Aí o PG Rewind é essa ferramenta para isso, só que ele tinha um bugzinho ali que ele mexia no PG Control, mesmo quando você usava o Dry Run. Vários comandos têm esse Dry Run, que é para quê, né? É para você testar o que vai acontecer, tá? Então, quando você tem esse comando Dry Run, geralmente ele não faz nada, ele só testa. Mas nesse caso, em algumas situações, ele estava atualizando o PG Control lá com alguma coisa, tá bom? Sempre é bom ver toda a lista de mudanças lá no Release Notes, porque no Release Notes ele tem isso aqui, ó, Migration to Version, tá? E aí ele diz simplesmente aqui, ó, que um dump e um restore não é necessário, tá? Então não é necessário. E aí tem muito mais detalhes sobre aquela versão específica, tá? É importante ler porque, por exemplo, às vezes assim, olha, aqui diz que não precisa fazer nada, ó. Não precisa fazer nenhum dump e restore, tá? Porém, aqui no meio você diz, olha, se você estiver tendo um problema aqui com deslocamento de bit à direita, você vai ter que fazer isso aqui, tá? E aí entra em muito mais detalhes ali. E aí para todas as versões, tá? Você consegue olhar aqui, vem aqui no up, aqui, e aí você consegue ter aqui ops, fui demais aqui. Ó, você consegue ter, deixa eu ver, up. Ah, tá, sim, tá aqui, não vi aqui. Ó, prior releases aqui, ó. Tá, release note, prior releases. Tá? E aí você consegue olhar ali todas as releases. Então, se você vier na 9.4, por exemplo, né, você vier aqui, dar um upzinho aqui, ó, tem todas as 9.4, viu? Tá? Então, sempre dê uma olhada nas release notes, tá bom? Então, essa parte agora ficou né, um pouco mais longa, mas o que eu queria era fazer esse panorama geral, assim, para que você, né, tivesse esse entendimento. Ou seja, mesmo que você não for um DBA, você entender o que está acontecendo, até para medir a febre, né? Assim, qual é o impacto que vai ter na mudança dessa versão, entender alguns funcionamentos que não é necessariamente, né, uma coisa muito específica assim, de um DBA. É algo que você pode, né, entender claramente, porque o banco de dados não deixa de ser um software, um sistema. E, como todo sistema, ele tem regras de funcionamento, tem suas características de funcionamento. E também tem, né, muitas vezes ali, você vai encontrar, claro, né, sempre alguma melhoria a ser feita ou alguma correção de algum detalhe, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui. Um abraço e até a próxima.